Olá, seja muito bem-vindo ao Futuros, eu sou Júnior Bornelli, estamos chegando ao nosso 8º episódio, 2 meses de programa aqui na BMC News. Muito obrigado por todos que têm nos acompanhado. O programa de hoje traz, como sempre, o nosso radar de sinais, vamos falar sobre tudo o que aconteceu de mais relevante na última semana, além de 2 entrevistas muito especiais. Vamos receber hoje o Marcelo Maisonave, que é cofundador da XP Investimentos e da Warren Investimentos, que traz um panorama sobre o futuro deste mercado, né, da digitalização, do uso de inteligência artificial, uma ótima conversa para falar sobre o mercado financeiro. E também o Marcelo Pivovar, que é CTO da Oracle, que é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, falando sobre a necessidade de criação de data centers, os impactos da inteligência artificial no nosso mundo de hoje. Imperdíveis esses 2 papos, mas vamos direto agora para o nosso radar de sinais. Antes disso, não se esqueça de acessar aqui, de me seguir nas minhas redes sociais, sempre tem bastante conteúdo relevante por lá. E agora, definitivamente, vamos ao radar de sinais de hoje. Bom, o que mais chamou a atenção nessa semana foram os resultados da NVIDIA. A NVIDIA, que é aquela empresa que fabrica os chips de inteligência artificial. Essa empresa de tecnologia, ela ficou muito famosa nos últimos anos porque ela conseguiu pegar algumas ondas muito relevantes desse mundo de mudança, de transformação, de digitalização dos mercados. Primeiro, com a onda dos games, a NVIDIA construiu placas, chips e processadores que eram muito bons para processamento de jogos, que depois também viu-se que eram muito bons para processamento de imagem. Depois, percebeu-se que essas mesmas placas serviam muito para mineração de criptomoedas, para bitcoins e outras criptomoedas. Então, a NVIDIA conseguiu também pegar uma onda e surfar bastante nesse nicho. E depois, com o advento da inteligência artificial, a NVIDIA também tinha as melhores placas, processadores e chips para fazer com que os algoritmos rodassem na potência máxima. O lucro da companhia no último trimestre cresceu mais de 600% em relação ao mesmo período do ano passado, batendo a cifra de 14,8 bilhões de dólares de lucro num único trimestre. A NVIDIA é, sem dúvida, a empresa mais bem posicionada no mercado de inteligência artificial hoje. Mais de 80% dos chips usados para processamento de algoritmos de IA são produzidos pela NVIDIA e a empresa tem ainda uma grande alavanca de crescimento para frente, uma vez que a inteligência artificial vai cair ainda mais no gosto das pessoas, vai se massificar ainda mais. Há analistas e pensadores que acreditam que a inteligência artificial vai ser como a internet, ela vai estar em todos os lugares, vai ser impossível a gente não se relacionar com ela, e cada vez que a gente usar um algoritmo de IA, a NVIDIA estará por trás disso como plataforma, como hardware que sustenta todo este movimento. E vale lembrar que a NVIDIA não apareceu do dia para a noite nesse mundo de IA. Lá em 2020, a NVIDIA doou um supercomputador para a OpenAI, que criou anos depois o ChatGPT. Então olha só como eles perceberam esse movimento antes, agiram para estar próximos de quem de fato mudaria a história da inteligência artificial e com isso aprenderam também como criar as melhores placas, processadores e chips para suportar esses novos algoritmos. Muito bacana a visão da NVIDIA, vale muito a pena acompanhar essa empresa porque de fato ela é a quem mais pode crescer ainda nos próximos anos, apoiada por essa onda de impacto da inteligência artificial. Outra coisa interessante que aconteceu no mundo da IA foi o Elon Musk dando um checkmate na Tesla. Olha só, confusão. O Elon Musk, ele é o CEO da Tesla, ele detém 13% das ações da companhia. Só que ele também é dono de várias outras empresas, SpaceX, Neuralink, o X, né, que era o antigo Twitter, várias outras companhias onde ele é o CEO e são companhias de capital fechado, onde não estão sendo negociadas na bolsa como a Tesla é, por exemplo. Então, o Elon Musk, que é muito adepto à criação e implantação da inteligência artificial e da robótica, decidiu dar um checkmate dizendo o seguinte, olha só, eu estou criando algoritmos poderosos de IA nas minhas outras empresas e eu posso trazer isso para dentro da Tesla. A grande diferença é que só farei isso se eu tiver 25% das ações da Tesla. Ou seja, ele condicionou levar a sua tecnologia de IA para dentro da Tesla ao fato de quase dobrar a sua participação acionária. Só que olha que interessante, ele não quer comprar ações, ele quer que os outros sócios se diluam na proporção que permita a ele crescer a sua participação até chegar a 25%.
É óbvio que isso não foi bem aceito pelos acionistas, pelos sócios da companhia, que ainda não decidiram se vão ou não aceitar essa proposta que ele fez, mas o fato é que ele disse que, se não for aceito, o desenvolvimento da inteligência artificial e da robótica que ele poderia fazer dentro da Tesla vai ser feito nas outras empresas onde ele detém de fato o controle. Não é de hoje que o Elon Musk causa polêmica, mas dessa vez ele colocou a empresa contra a parede e se os acionistas acreditarem que ele realmente tem condição de guiar a Tesla para o próximo nível, explorando a máxima potência da inteligência artificial e dos robôs, eles terão que ceder a essa pressão que ele fez agora, fazendo com que a sua participação suba para lá de 25%, né, tendo assim o controle acionário da Tesla, que hoje ele não tem mais, apesar de ser o CEO da companhia. E falando ainda em Tesla e Elon Musk, olha só, aqui nas imagens você pode ver que o primeiro Cybertruck, aquele carro estranho da Tesla, uma meio caminhonete, ninguém sabe muito bem o que é aquilo, acaba de chegar no Brasil e o primeiro exemplar está em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. A cidade que é conhecida pelos grandes prédios, por ser um dos lugares onde os super ricos do Brasil têm apartamentos luxuosos, virou também a casa do primeiro Cybertruck. Para chegar até aqui, esse carro fez uma grande jornada. Primeiro, ele veio importado dos Estados Unidos, uma vez que ele não está à venda aqui no Brasil, e ele custou mais de R$1 milhão para chegar até aqui. E o dono desse carro, que ainda é mantido em sigilo, ninguém sabe quem é o dono, pelo menos não foi revelado publicamente, está circulando com esse carro lá pelas ruas e, obviamente, por onde ele passa, ele chama a atenção pelo seu estilo diferente. E a curiosidade é, por que esse carro ele é desse jeito? Por que ele tem essas dobras mais quadradas, fugindo do característica de arredondamento que os carros hoje em dia têm? Porque a Tesla decidiu testar uma nova plataforma de fabricação de carros baseado na prensa do metal para que o carro seja feito quase que numa peça só. É mais ou menos como a gente vê aquelas fabricações de panela, de enchimento de plástico, onde tem uma chapa fixa e a prensa aperta aquilo ali até que se molde uma peça nova. A Tesla usa as prensas hoje para produzir muitos dos seus carros, mas não o carro todo, apenas partes, mas o Cybertruck é uma possibilidade que ela testa de criar, de fato, o carro numa peça só. Isso, obviamente, traz muitas vantagens. O processo de fabricação é menor, o custo é menor, o envolvimento de mão de obra é menor, o tempo de fabricação de um carro é menor, tem um monte de grandes vantagens que existem em fabricar desse jeito, mas, por enquanto, o Cybertruck tem essa aparência estranha, que para uns chama atenção, outros acham feio, muitos acham bonito, mas o fato é que por onde ele passa, ele causa um frisson. Todo mundo para olhar e para tirar foto do Cybertruck. Bom, mas o Cybertruck não é a grande novidade, ou a única grande novidade que está chegando aqui no Brasil. A principal concorrente da Tesla, que é a BYD, né, a chinesa, que é a maior fabricante de carros elétricos hoje do mundo, vai trazer para o Brasil a sua primeira caminhonete, chamada de Shark. Qual é a grande estratégia da BYD ao trazer essa caminhonete aqui para o Brasil? É fazer com que ela tome um pouco do mercado que as caminhonetes tradicionais têm no mundo agro. O agro hoje ele consome as principais picapes que são vendidas no Brasil, Hilux, S10, Ranger, enfim, várias outras, mas a BYD entende que a caminhonete que ela tem pode fazer um bom estrago nesse mercado tomando clientes dessas montadoras tradicionais. Quais são as principais apostas? Primeiro, o preço. Ela custa mais barato que essas suas rivais, ela tem a mesma potência em cavalos, né, que as rivais oferecem, né, mais de 600 cavalos de potência, e ela também traz um elemento importante, que é fundamental para que tenha adesão no agro. Ela não é 100% elétrica como todos os carros da BYD. Essa caminhonete ela é uma caminhonete híbrida, e a BYD promete que vai trazer essa caminhonete para cá no modelo híbrido entre elétrico e etanol, o que é uma grande novidade. Os carros híbridos que a gente tem aqui no Brasil hoje são híbridos entre gasolina e elétrico, não há híbrido entre etanol e elétrico, e a BYD promete fazer isso. Ao trazer o carro nessas condições, ela faz a junção de duas coisas muito importantes. O etanol, que é mais barato, o elétrico, que pode ser carregado à noite na sede da fazenda, não precisa correr o risco de não ter combustível ou não ter energia suficiente quando está lá no meio do campo, e traz com um preço mais acessível do que as caminhonetes tradicionais. É uma grande aposta que a BYD está fazendo, focando no mercado agro, em trazer essa caminhonete para cá. Inicialmente ela vai ser fabricada no México, ainda não vai ser fabricada na fábrica que a BYD
né, está colocando em operação na Bahia, mas em breve ela pode também ser fabricada por aqui, fazendo com que o custo dela também seja ainda menor para chegar lá no campo, lá nos produtores rurais. E aí, você que trabalha no campo, que está acostumado com as caminhonetes tradicionais, acha que vale a pena experimentar essa BYD? Pelo que promete, parece ser uma boa aposta, vamos ver se de fato vai se concretizar. Saindo desse mercado de tecnologia, de carros elétricos, vamos falar de um mercado tradicional, mercado de cosméticos. Olha só que interessante. Esse mercado ele vem passando por uma revolução nos últimos anos. Muitos influenciadores digitais, artistas, têm criado as suas próprias marcas. Apesar de terem feito um bom movimento no mercado, poucos conseguiram avançar de um único produto para criar de fato uma empresa, um ativo. Quem mais teve sucesso nisso foi a WePink, que é a marca de cosméticos da influenciadora Virgínia Fonseca. Ela tem mais 2 sócios, a Samara Pink, que também é uma influenciadora e cuida da criação dos produtos da marca, e o Thiago Stabile, que é o CEO da companhia. Essas 3 pessoas criaram uma marca poderosa no mercado de cosméticos no Brasil, que está no seu 3º ano de operação e já vai faturar mais de 500 milhões de reais. Pra você ter uma ideia, essa marca vende só online até agora, mas ela está abrindo novos canais de distribuição através de quiosques em shopping centers, já são quase 20 quiosques que estão entrando em operação, e mais um modelo de franquias. Tem 800 pessoas na fila de espera para adquirir uma franquia da WePink. Isso vai dar para a companhia muito mais capilaridade e capacidade de chegar mais longe do que outras marcas conseguiram. E interessante, a WePink aprendeu a fazer a sua venda, aprendeu a distribuir os seus produtos através do estudo do mercado chinês. Eles usam live commerce para fazer a sua venda, para crescer a sua receita. Eles passam lá, às vezes, horas fazendo lives, e ao longo dessas lives eles apresentam os seus produtos, tem também um pouco de entretenimento, tem também um pouco de diversão, mas tudo isso no ambiente onde os produtos vão sendo exibidos ao longo da live e isso soma uma grande quantia de vendas no final do dia. Na última semana, eles fizeram uma live de 50 e poucos minutos, onde venderam 15 milhões de reais. 15 milhões de reais em apenas 50 minutos de live. Isso dá mais de 5 mil reais de venda por segundo, o que se você colocasse numa proporção, né, no intervalo de 1 hora, isso é mais venda do que Boticário e Natura fazem, por exemplo, tendo milhares e milhões de consultoras, tendo o Boticário mais de 4 mil lojas. Então é impressionante como estes novos canais, este novo jeito de fazer marketing sobre esse novo método de venda através de live commerce é capaz de movimentar tanto dinheiro e tanto volume de vendas em tão pouco tempo. Óbvio que influenciado pela quantidade de seguidores que as meninas têm nas redes sociais. A Virgínia tem mais de 50 milhões de seguidores, a Samara tem quase 4 milhões. Tudo isso somado gera um movimento enorme de desejo pelos produtos que elas acabam de lançar. O que fez sucesso nessa última live foi um produto novo, um perfume, que elas lançaram inspirados em Dubai. Foram para lá, fizeram essa live de Dubai e conseguiram esses 15 milhões de reais em apenas 50 minutos. Impressionante o que elas conseguem fazer, vale muito a pena conferir e acompanhar de perto a WePink, que ainda vai trazer um monte de novidades daqui para frente nesse mercado. Bom, na última semana eu já tinha comentado sobre os lançamentos, né, de OpenAI, de Google aqui nesse mundo de inteligência artificial, e dessa vez foi a Microsoft que trouxe as suas novidades. Uma das coisas que a Microsoft coloca muito foco é na produtividade, usar a IA para gerar mais eficiência e produtividade no ambiente de trabalho, nos escritórios. A novidade dessa semana foi a inclusão da inteligência artificial, que ela chama de Copilot, no Teams, né, a ferramenta de videoconferência da Microsoft. E olha só quais ferramentas ou quais funções que ela inseriu dentro disso. Imagina que a gente está fazendo aqui uma reunião online com 10 pessoas participando junto e a gente decide um monte de coisas, toma decisões, faz anotações, determina funções e tarefas, atribui funções e tarefas para algumas pessoas, mas que ninguém anotou nada disso. A gente não fez a ata da reunião. A gente não vai precisar mais fazer isso agora no Teams, porque a inteligência artificial vai fazer isso para nós. Eu fiz uma listinha aqui de coisas que o Teams agora faz automaticamente para a gente. Ele faz a ata da reunião, ele resume os pontos que foram discutidos, nos entrega uma folha de conclusão daquilo que foi debatido na reunião. E ele nos sugere em qual é a hora de trocar de assunto, percebendo que a gente ficou procrastinado e que não vai conseguir cumprir aquela pauta que a gente disse antes que ia fazer. Ele cria
um rito para que a reunião tenha sempre uma sequência, sempre uma lógica para acontecer, de início, debate, conclusões, atribuições de tarefas. Ele nos ajuda também a distribuir as tarefas, criando e-mails, mensagens ou atividades nas agendas de cada uma das pessoas que estão participando. Cria notas para que a gente possa discutir e debater depois com os nossos times e ainda responde às dúvidas no chat da reunião. Imagina que alguém chegou atrasado na reunião, perdeu o início, faz uma pergunta, próprio algoritmo de IA traz a resposta daquilo ali. Tudo isso nos ajuda a ser muito mais objetivos na reunião e nos liberar dos processos operacionais para discutir de fato aquilo que interessa, que é a estratégia, a criatividade, novos produtos, enfim, colocar a nossa energia onde de fato ela é mais importante. Agora, repare que eu disse que isso é para uma reunião online, mas a Microsoft disse que ele também pode ser usado com muita eficiência para reuniões presenciais. Então imagina que estamos aqui em 5 pessoas discutindo numa sala de reuniões sobre diversos temas e a gente apenas liga o Microsoft Teams para ficar nos ouvindo. Ele vai fazer tudo isso que eu contei também na reunião presencial. Ele vai ouvir, ele vai pegar todos os dados, vai fazer todas as compilações, vai nos sugerir coisas, participando da reunião como se fosse um sexto elemento, uma sexta pessoa que está ali nessa reunião de 5 pessoas e mais um algoritmo de IA. Então isso é um exemplo, uma demonstração da produtividade que a Microsoft promete e consegue entregar, colocando a inteligência artificial, o Copilot, dentro dos seus softwares de produtividade. No Teams, no Word, no Excel, no PowerPoint, em todas outras ferramentas que ela tem aí que nos ajudam e fazem parte do nosso dia a dia nos escritórios. Bom, eu já tenho dito aqui várias vezes que as Big Techs estão se transformando em empresas que fazem tudo, né? Desde se transformarem em banco, empresas de saúde, cada vez mais Apple, Microsoft, Google, Meta, Amazon, estão se transformando em empresas que entram em vários outros segmentos. Um que eles estão colocando cada vez mais energia é no mercado de streaming, mais especificamente de streaming de esportes, transmissão de competições esportivas. Vocês lembram que aqui no passado a Globo era detentora de todas as transmissões, de todos os grandes campeonatos, Olimpíada, Copa do Mundo, Fórmula 1, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, tudo isso era transmitido pela Globo de forma exclusiva. Agora, cada um dessas empresas de tecnologia têm escolhido algumas competições para transmitir de maneira exclusiva. E isso é tão interessante que você começa a perceber que você assiste o Campeonato Brasileiro num lugar, a Libertadores no outro, a Série B no outro. Cada streaming, cada empresa de Big Tech, cada uma dessas grandes empresas de tecnologia está comprando direito de transmissão de um esporte diferente. Por exemplo, a Apple, por exemplo, transmite a Liga Americana de Beisebol. Se quiser assistir beisebol, é na Apple TV, não tem como assistir em outro lugar. A Microsoft, por exemplo, transmite os jogos de futebol americano nos sábados à noite. Então, todo jogo que for sábado à noite só é assistido ou possível de ser assistido através da Microsoft. Por exemplo, o Facebook escolheu uma estratégia diferente. O Facebook escolheu transmitir competições esportivas globais no mercado indiano. Então, lá ele tem os direitos de transmissão de vários esportes, entre eles, por exemplo, o La Liga, a Copa, o Campeonato Espanhol de Futebol. O Google comprou os direitos de transmissão do Campeonato Indiano, que a gente talvez nem faça ideia, nem conheça nenhum time, mas o Google comprou para transmitir isso por lá. Afinal, é uma população de 1,5 bilhão de pessoas. Fato é que, cada vez mais, as Big Techs estão entendendo que o torcedor, a quem gosta de esporte, é um fã fanático. E ele vai seguir o seu time, o seu clube, o seu esporte preferido, onde é que ele esteja. Então ele virou o futebol, o basquete, o beisebol, seja lá qual for o esporte, virou um grande puxador, vamos dizer assim, de novos assinantes. Porque uma vez que eu assino o Amazon Prime para assistir, por exemplo, o futebol americano, eu passo a consumir também outras coisas que estão ali dentro. E aí eu conheço mais o produto, começo a enxergar mais valor em outras coisas, para além só do esporte que eu gostaria, e me torno um assinante fiel. Então o esporte tem sido um grande motor de crescimento das plataformas de streaming das Big Techs em número de assinantes. Aprenderam como a Globo fazia isso no passado e agora colocam pressão para elas se tornarem os grandes detentores dos direitos de transmissão das grandes ligas esportivas mundo afora. Todo mundo acha que o TikTok ainda é aquele aplicativo de dancinha, né? Toda vez que eu pergunto em uma palestra, uma aula, uma reunião que eu vou, quem usa o TikTok, e pouca gente ainda diz que usa.
né, dessa turminha de 30 a mais de idade, poucos dizem que usa o TikTok. O grande ponto é que a gente tem uma visão errada do que é o TikTok. Tanto é que, para o mundo da música, o TikTok é hoje a grande referência. As gravadoras antes, para saber se uma canção, um cantor, uma nova artista ia ser sucesso, elas mediam muito do desempenho daquelas músicas nas plataformas de streaming, como o Spotify, que é a principal plataforma de streaming de música. Só que agora, elas encontraram uma nova métrica que é ainda mais relevante do que o desempenho no Spotify, que é o número de visualizações ou de reproduções dessa música no TikTok. Porque como o TikTok tem o poder de atrair muita gente, de segurar a atenção das pessoas, ele consegue também dar a visualização, vamos chamar assim, daquela música, através das dancinhas. Então, toda vez que alguém, por trás de toda dancinha existe uma música, e quanto mais essa música é repetida, maior é o indicador para a gravadora de que aquele artista pode, de fato, ser um grande artista, ou pode ter sua canção republicada ou tocada milhões e milhões de vezes. Tanto é que muitos artistas lançam primeiro suas músicas hoje no TikTok porque ele impulsiona não só a reprodução da música, mas também a venda de shows e a venda de outras coisas que vêm na sequência. Afinal de contas, você está vendo o artista ali fazendo a sua dancinha, a sua coreografia, a música está sendo repetida N vezes. O TikTok tem impactado muitas indústrias, não só a indústria da música, mas a própria indústria de e-commerce. A Amazon já disse que o TikTok é talvez o seu grande desafiante no futuro próximo, pela capacidade, de novo, que ele tem de atrair pessoas que começam a observar que alguém lá está usando um produto X, Y, e compra aquele produto ali mesmo, clicando no Shop, no TikTok Shop, onde os produtos começam a ficar disponíveis. Só nesse ano, o TikTok deve faturar 80 bilhões de dólares no mundo através da sua plataforma de e-commerce e marketplace, que aqui no Brasil ainda é pouco desenvolvida, mas que logo, logo também vai tomar uma grande proporção. Então é um jeito diferente da gente olhar para o TikTok, de entender ele não só como um lugar para vídeos rápidos e dancinhas sem sentido, mas que é uma grande plataforma de atenção que começa a moldar muitos outros mercados que vêm na sequência. Oi, no programa de hoje nós vamos receber o Marcelo Maisonave, que participou ativamente dos últimos anos dessa revolução do mercado financeiro brasileiro. Marcelo, que vem de uma família que acompanha este mercado há muito tempo, ele foi cofundador da XP, é cofundador da XP, investiu em diversas fintechs depois disso e vai nos trazer um panorama de como pode ser esse mercado financeiro, esse mercado de investimentos daqui para frente, à luz das novas tecnologias. Marcelo, seja muito bem-vindo ao Futuros. Júnior, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Muito bom, eu que agradeço pela participação. Marcelo, eu acabei de dizer aqui na nossa introdução desse teu histórico, né, de muitos anos, de décadas até, quase de 100 anos da sua família participando dessa construção do mercado financeiro, você ativamente lá desde os anos 2000, né, com a construção da XP e depois pegando essa próxima onda das revoluções com as fintechs. O que você pode comentar um pouquinho desses últimos, talvez 2 décadas, dessa evolução do mercado financeiro que o Brasil veio vivendo de uma maneira acelerada? Os últimos 20 anos no Brasil, a gente viu uma transformação muito grande na indústria de investimentos. E eu, pela XP e pela Warren e por outros negócios, eu tive o privilégio de estar perto, estar dentro desse processo. E acredito até mesmo pela XP, a gente liderou esse processo de transformação. E o resultado final, aqui já para ir para o ponto final, é que o mercado inteiro, e principalmente os investidores, foram muito beneficiados por essa transformação toda, por essa concorrência que aconteceu, né? Primeiro, era uma concorrência dessas plataformas de investimento, que na época nem se tratavam como plataformas, eram simplesmente corretoras mais modernas, né, concorrendo com bancos, que a gente chama, criou aí até uma sequência de processos aí de continuidade, que seria um momento 1.0, que era quando os bancos dominavam, o modelo, a fase 2.0, com a entrada das plataformas de investimento, com as suas contas de arquitetura aberta, a distribuição através de assessores, e o modelo 3.0 agora, que é um modelo que, por exemplo, a Warren, que é a empresa que nós fundamos em 2017, ela atua,
que é um modelo de distribuição de investimentos no modelo de wealth management, sem conflito de interesses, né? Então, a gente vai ter tempo de falar um pouquinho aqui sobre essa distinção. Quando o investidor investe em uma plataforma de corretagem, a plataforma e os assessores são remunerados pelo produto. Ou seja, nesse modelo, o produto, o assessor e a plataforma pode ser mais remunerado pelo produto A do que pelo produto B. Ou seja, existe um incentivo para oferecer o produto A em detrimento do produto B. E no modelo 3.0, que é um modelo que nós chamamos sem conflito de interesses, um modelo baseado em fee-based, esse conflito não acontece porque a distribuição, a plataforma e o assessor são remunerados pelo cliente. Tá? Então essa é a grande transformação que aconteceu no mercado nos últimos 20 anos, né? De bancos até o modelo de wealth management, com grandes ganhos para os investidores, para a economia como um todo. É ótimo você fazer essa narrativa de como isso se construiu, como foi o processo de evolução disso, a partir da visão de quem estava dentro da companhia, fazendo a transformação do mercado e também dando essa luz sobre como o investidor, como nós, pessoas físicas, podemos ser beneficiados por essa maior competitividade do mercado e essa terceira fase agora dessa quebra de interesses, vamos dizer assim, por parte das corretoras, fazendo com que seja mais genuína a oferta de produtos para os clientes, né? Agora, Marcelo, entrando especificamente nessa terceira fase, óbvio que a tecnologia proporcionou toda essa transformação do mercado, né, nos últimos 20 anos. Ela permitiu que pessoas entrassem na bolsa, ela fez com que mais e mais pessoas tivessem acesso à informação sobre investimentos. Agora, existe uma tecnologia, que é a inteligência artificial, que talvez mude totalmente esse jogo de novo. Na tua visão, como que a inteligência artificial impacta agora o futuro do mercado de investimentos, o futuro desse segmento que, obviamente, mexe com a economia como um todo? Qual é a tua visão sobre isso? A gente vai ver o impacto da AI em algumas áreas do mundo de distribuição de investimentos. Aqui eu vou botar a primeira aqui, Júnior. Vou botar a primeira que vai ser super impactante, que é a tomada de decisão de investimentos. É onde atuam os analistas, né? Então, eu te acompanho aí no mundo da Startse falando sobre o impacto no trabalho, né, da AI, e a gente sabe que uma das atividades que vai sofrer muito é a função de analista. Né? Então, a função de analista de investimentos, que precisa combinar uma série de informações para tomar uma melhor decisão, essa função vai ser fortemente impactada pela inteligência artificial. Então, a tomada de decisão de investimentos, a criação de carteiras de investimentos, diversificação, portfólios, previsão, estatística, eu acho que isso vai ser muito impactado. A aquisição de clientes que foi muito transformada nos últimos anos, porque no passado a distribuição de produtos se dava pelas agências dos bancos que ficavam nas esquinas da cidade. Então, o investidor queria investir, precisava entrar na agência, conseguir um horário com o gerente, falar com o gerente e receber uma oferta de investimentos. E a prospecção de novos clientes era através, né, desses gerentes de banco, seus assistentes, correndo aí atrás de clientes. Isso mudou muito, né? Mudou pelas redes sociais, pela aquisição digital de clientes, tudo isso mudou muito, mas também vai mudar, né? Porque a criação de experiências de conhecimento, de informação e educação, até esse trabalho que a própria BMC faz aqui de informação e educação de investidores, tudo isso é muito novo, né? Muito novo essa educação financeira do investidor brasileiro. Mas certamente a gente vai ter aí a utilização de AI na criação desses conteúdos, na personalização dos conteúdos e customização desses conteúdos para aquisição de clientes. E depois a outra área do relacionamento que eu acho que vai ser muito beneficiada com isso é o próprio, desculpe a repetição, mas o próprio relacionamento com clientes. Hoje nós temos o relacionamento com clientes, pode ser nos segmentos de mais alta renda,
é através de um assessor, um ser humano, né, um assessor, um gerente de investimentos que mantém esse relacionamento, que mantém esse relacionamento diário, semanal, mensal com os seus investidores para reportar a performance da carteira, para sugerir novos investimentos, ou o relacionamento mais digital, pelo cliente que tem o perfil de preferir esse relacionamento digital. Com o AI, a gente consegue ter uma escala e uma qualidade de relacionamento muito maior. Eu consigo criar reports, análise das carteiras, conteúdos dirigidos para cada cliente, né? A gente já tem experiências vindo aí, onde um avatar entra em contato com o cliente ou cria algum vídeo, alguma experiência digital para esse cliente, e esse cliente consegue interagir com esse avatar sobre seus investimentos, sobre novas ideias. Então, hoje, um assessor de investimentos que consegue atender com qualidade 100, 200 clientes, ele vai conseguir atender 1.000 clientes, 5.000 clientes com essa ferramenta digital. Olhando, Marcelo, a partir dessa perspectiva, né, que é uma visão ótima que você trouxe sobre o destino, né, de toda essa análise de comportamento, dados, informação, que é oferecer a melhor opção para o cliente. Daqui para frente, quando a gente olha para o mercado a partir desse horizonte, o comportamento do mercado em si, você acha que a gente vai continuar tendo uma fragmentação, ou seja, vão continuar aparecendo fintechs que fazem isso melhor do que corretoras, melhor que bancos, ou daqui a pouco a gente vai viver um momento de consolidação, né? Na tua visão, como que esse comportamento vai se dar daqui para frente? Porque antigamente a gente tinha 4 bancos, todos eles controlavam o serviço, aí começamos a ter fragmentações. A XP tirou ali a questão do investimento, fragmentou, pegou um ponto que era específico e tirou. O Nubank pegou o cartão de crédito, né? Foi fragmentando a oferta de serviços. Mas em algum momento isso tende a consolidar de novo. O Nubank era só cartão, virou uma plataforma de serviços financeiros parecida com um banco. A XP seguiu o mesmo caminho. Qual que é a tua visão para esse mercado de investimentos daqui para frente? Esse movimento é aquele movimento que a gente chama de bundling e unbundling, né? Então a gente tem uma instituição criando todos os produtos no mesmo guarda-chuva, sob o mesmo guarda-chuva, depois entram concorrentes atacando em cada uma das áreas desse guarda-chuva, nesse quebra-cabeça, e esse movimento de fragmentação e desfragmentação, ele ocorre. Eu acredito que a gente vai continuar vendo esses ciclos, né, de consolidação e fragmentação, certo? Mas talvez agora com outros produtos sendo criados e outros serviços sendo criados. Eu acho que a capacidade das casas, das instituições financeiras, para não limitar aí a banca ou corretora, criarem outros serviços, outros produtos dentro do seu guarda-chuva, vai facilitar muito isso. Por exemplo, a criação de uma conta digital, um cartão de débito, a capacidade de enviar e receber Pix, está muito fácil. Está muito disponível para uma empresa, mesmo uma empresa entrante no mercado. Ou seja, então, a competição, a barreira de entrada ficou muito menor, desculpe. Essa concorrência vai ficar muito menor. Ou seja, a velocidade dessa concorrência, dessa fragmentação vai existir. Mas eu acredito que sempre o vencedor. E aí vamos falar o seguinte, a gente não tem mais como prever um vencedor de longo prazo. Aqui a gente está muito impressionado com a capacidade e a competência do Nubank de crescer e encantar seus clientes. Mas será que ele vai ser a melhor alternativa no longo prazo, sistematicamente? Daqui a 10 anos a gente não vai ter um novo concorrente? Eu acredito que nós vamos ter. E cada ciclo que nós vamos ver, por exemplo, há 20 anos atrás nós tínhamos Itaú, Bradesco como os líderes do mercado. Agora a gente já tem outros nomes, como XP e Nubank, como líderes junto com Bradesco e Itaú. Mas eu imagino que daqui a 10 anos a gente talvez tenha mais 2 nomes nesse conjunto aí competindo. Então eu vejo que para o investidor, para o consumidor brasileiro, é muito bom, né? É muito bom a gente ver essa competição, é muito bom a gente ver
essa briga por melhores serviços, melhor proposta de valor. Então, na minha visão, a gente vai ver essa trajetória. Ótimo. Bom, Marcelo, estamos chegando aqui no final do nosso bate-papo. É muito bom ter essa visão, né, de alguém que participou ativamente da construção dessa revolução do mercado financeiro nos últimos anos, mas é muito legal ouvir isso da perspectiva de quem estava ali fazendo, construindo este futuro e que continua fazendo isso agora nas fintechs em que você investe. Hoje você é um dos principais investidores de fintechs do Brasil. São quantas empresas no portfólio, Marcelo? Hoje são 12 empresas. 12 empresas no segmento de investimentos, de pagamentos, de crédito. Então, aqui a gente consegue ter uma perspectiva, e claro, da Startse também, da BMC também, com muito orgulho. A gente tem uma cadeira muito privilegiada para ver essa transformação, ficar atento às mudanças, conseguir perceber oportunidades. Então, acredito que a gente tem muita sorte de estar aqui vivendo esse momento e nessa posição, sim, Júnior. Que bom, Marcelo, muito obrigado pela tua participação aqui no Futuros, é sempre bom falar com você, sempre uma aula, muito obrigado pela tua participação, espero que você volte aqui mais vezes. Obrigado. Obrigado pelo convite, sempre à disposição. Para nossa conversa de agora, eu vou convidar o Marcelo Pivovar, que é CTO da Oracle, para a gente falar um pouquinho sobre o tema que tem sido recorrente aqui, que é esse crescimento do mercado de data centers, a gente vendo um aquecimento enorme, tanto para a questão de tecnologia, mercado imobiliário, está todo mundo olhando para esse novo mercado de data centers, agora impulsionado por uma nova tecnologia que a gente vai debater daqui a pouco. Marcelo, seja muito bem-vindo aqui ao Futuros. Olá, Júnior, tudo bem? Obrigado pelo convite, um abraço para todo mundo que está nos assistindo aqui. E vamos lá, vamos falar sobre futuros, né? Que é um tema super interessante de conversar. Muito bem. Bom, Marcelo, para quem está nos assistindo, é CTO da Oracle, né? A Oracle é uma das grandes empresas de tecnologia do mundo, e está super envolvida em tudo que é infraestrutura de tecnologia, né, Marcelo? Então, se você puder, só para dar um contexto aqui para a nossa audiência, o que são os data centers, né? Qual a importância deles nesse mundo de hoje, só para a gente colocar todo mundo aqui na mesma página. Vamos lá, vamos tentar falar de uma forma mais simples, né, Júnior? Porque às vezes a gente fica muito no techniquez e complica, mas basicamente os data centers são locais físicos, né, onde se armazena toda a infraestrutura de computação, né? Quando a gente fala em infraestrutura de computação, a gente está falando basicamente de servidores, as unidades de armazenamento de dados e também os equipamentos de rede, né? Os data centers começaram a ser necessários, né, na sociedade mais ou menos ali na década de 1940, quando a computação começou a exigir um pouco mais de capacidade de processamento do que os famosos computadores debaixo da mesa, né, do pessoal de TI, né, conseguiam entregar, né. E à medida que a capacidade da tecnologia foi aumentando, os data centers também necessitaram acompanhar essa complexidade, né. E daí começaram também a ter a necessidade de começar a armazenar informações confidenciais importantes, né? Então, com isso, veio algumas entidades, algumas organizações que regulamentaram a área de data centers, né? Existem duas grandes importantes entidades, que é a TIA, né, que é a Telecommunications Industry Association, e a Uptime, né? Basicamente, o que elas fazem? Ela estabelece várias regras, né? Essas regras são regras como arquitetura e topologia, o projeto ambiental onde está o data center inserido, os sistemas de distribuição de energia, a questão de cabeamento, segurança, proteção física, enfim. São várias características que é exigido do data center, e nessas características eles basicamente colocam o data center em 4 grandes categorias, ou tiers, né? Desde a categoria 1, que é o nível mais básico de data center ali, né, que basicamente ele tem o tempo de inatividade suportado no ano de até 29 horas, até os data centers mais modernos, que a gente considera eles dentro da categoria 4. Daí a gente está falando de data centers ultramodernos, totalmente redundantes, né, sem ponto único de falha humana, de tecnologia, de energia, de rede, enfim. Esses data centers de categoria 4, Júnior, para você ter ideia, o máximo de tempo de inatividade suportada por ano é de 26 minutos. Olha o quanto ele tem uma alta disponibilidade e o suporte de sistemas de missão crítica, né?
E lembrando também que os data centers ali, basicamente, existem três grandes tipos de data center hoje. Os data centers on-premise, onde, né, os clientes têm a posse desse data center, né, é um ativo do próprio cliente. Depois eu tenho os data centers de colocation, onde basicamente você aluga um pedacinho de capacidade do espaço físico para colocar essa capacidade computacional. E mais recentemente os data centers em nuvem, ou as regiões que a gente conhece aí, que são espalhadas pelo mundo para que os clientes consigam comprar capacidade computacional como serviço. Excelente, ótimo essa visão também um pouquinho do contexto histórico, né, de por que a gente chegou nesses data centers e essa questão da regulação, e impressionante, né, esse tempo mínimo de falha durante um ano, é quase que uma fração de segundos por dia, se você pudesse considerar essa medida, mas é impressionante realmente a capacidade que essa tecnologia atingiu de manter os serviços funcionando o tempo todo. Agora, quando a gente entra nessa questão mais próxima do que está rolando no mundo hoje, da hype da inteligência artificial, começam a aparecer a necessidade de um número muito maior de data centers, né? Porque, para que todo mundo possa entender, os algoritmos de IA, eles demandam muita capacidade de processamento dos dados para trazer aquela resposta que a gente espera que ele traga, para fazer uma imagem, para trazer aquela conversa, né, que a gente se acostumou a ver aí nos algoritmos. E isso exige cada vez mais infraestrutura tecnológica. Alguns fundos de investimento no mundo estão criando linhas ou estão criando fundos específicos para investir na construção de data centers. Empresas imobiliárias estão criando também as suas estruturas, falando que os data centers são talvez a classe de ativos mais quente hoje do mercado. Você também enxerga dessa maneira esse crescimento vertiginoso, podemos dizer assim, desse mercado de data centers daqui para frente? Sem dúvida. A nossa sociedade, né, os negócios têm cada vez evoluído, né, a famosa transformação digital. Tudo que está sendo possível digitalizar hoje está sendo digitalizado, né? E quando a gente digitaliza qualquer coisa, seja um serviço, um produto, um documento, uma voz, enfim, isso gera uma quantidade enorme de informação, né? Então, hoje, a gente enxerga, por exemplo, que o motor que proporciona a transformação cultural e digital são os data centers. Os data centers suportam esse crescimento exponencial que vem demandando ao longo do tempo, né? Se a gente pega aqui, por exemplo, os dados aqui da América do Sul, né, tem a Arson Advisor, por exemplo, ela fez um estudo recente falando que o mercado de data centers na América Latina deve ultrapassar 7,8 bilhões até 2 bilhões de dólares até 2026, né? Sendo que o Brasil aí vai pegar uma fatia considerável, que seria algo em torno de 40%, né? E por que tem esse crescimento exponencial? Como você falou, a inteligência artificial deu uma acelerada nessa necessidade de capacidade computacional para que esses algoritmos sejam executados, né? E com isso vem alguns grandes desafios, né, Júnior? Por exemplo, toda a questão de você equilibrar o crescimento e a sustentabilidade, né? De um lado eu tenho os negócios, seja ele público ou privado, demandando alta capacidade de processamento e armazenamento. E do outro lado eu tenho também a pressão do mercado da sociedade por ações de mitigações de emissões de carbono, mudanças climáticas, né? E no meio de tudo isso, está nós de tecnologia, os Big Four, as empresas data centers, tentando fazer algo que suporte o crescimento da sociedade e da economia de uma maneira muito alinhada, né? Se eu vou pegar aqui alguns exemplos de um pouco de história, que eu gosto sempre de trazer um pouquinho de contexto de história, né? Se a gente pegar os primeiros data centers, ali, os data centers com mais de 10 anos de idade ali, né? A maioria da capacidade desses data centers, a potência desses data centers era algo em torno de 10 megawatts. Se eu pego hoje, né? Hoje em dia, não AI ainda, mas os data centers suportando aí a web, tudo que é mobile, enfim, a gente já está falando de data centers que suportam ali uma carga de 100 megawatts. Agora, com o avanço da tecnologia e a AI muito impulsionando isso, já estamos falando de data centers capazes de suportar de 300 a 500 megawatts de potência. Olha quanto saímos de 10, 50, 100 vezes mais a capacidade de megawatts do data center em curto espaço de tempo, né? Isso mostra como a tecnologia vem crescendo exponencialmente e a necessidade cada vez mais de processamento, de armazenamento, de
questões de rede, a latência é muito importante também, né? É a lei de Moore, né? A lei de Moore está sendo aplicada na prática aí ao seu limite. É impressionante. A evolução ela é muito rápida, ela é intensa, e à medida que aparece uma nova tecnologia, ela dá saltos, né? Ela se Uhum. exponencializa de fato, que faz com que toda a estrutura tenha que se ajustar. Agora, um dos grandes desafios para a expansão, tanto dos data centers, impulsionado, né, pela quantidade massiva de dados que a gente tem, da inteligência artificial e tudo mais, é de fato a produção de energia, né? Hoje tem sido talvez uma grande questão, né? Quanto mais IA, mais data center, quanto mais carro elétrico, mais energia, quanto mais robôs, mais Uhum. energia. E vocês enxergam isso como um problema, como um gargalo para o crescimento? Como você, na tua visão, vê essa questão da energia, do consumo cada vez maior de energia, né? A energia tem um papel fundamental e cada vez mais, se a gente vê a Europa, por exemplo, né, passando pelo todo o contexto geopolítico que ela está, é uma fonte escassa, muitas vezes, né? E muitas vezes o preço da energia em cima do custo operacional do data center tem um percentual significativo, né? O que se faz muito hoje em dia é exatamente a procura de cada vez mais utilização de fontes de energias renováveis e limpas, né? Então, por exemplo, falando do caso nosso da Oracle, né? Nós temos como meta 100% dos nossos data centers serem carbono neutro até 2025, né? Para que eles sejam cada vez mais eficientes, né, energeticamente. Fora isso, a gente tem toda a questão de trazer cada vez mais hardware que seja energeticamente super eficiente também, para que consuma menos a necessidade de refrigeração, dispense menos aquecimento, né, dentro do data center, enfim. Então, cada vez mais a gente vai ver data centers sendo, muitas vezes, até autossuficientes, eles mesmos gerando energias para suprir a sua própria capacidade. E muitas vezes a gente procurando regiões geográficas onde a gente tenha energia limpa, abundante. E aí entra a questão do Brasil, que a gente é um país super rico nesse tipo de energia limpa. Eu acompanho vocês, enfim, sei da preocupação que vocês têm em relação à sustentabilidade, né, em relação a todo esse contexto geográfico, sustentável, de energia, de impactos que vocês têm. Acompanhei isso vendo sobre os planos de expansão dos data centers aqui, né? Vocês passaram agora, Uhum. estão passando por um processo de expansão. São quantos data centers no Brasil? Quais são os planos? Conseguem falar um pouco sobre os planos de expansão, um pouco desses Claro. números? Vamos lá. Recentemente, o nosso fundador, o Larry Ellison, falou num evento nos Estados Unidos que construirá centenas de data centers, um em cada país, né? Então, sem dúvida nenhuma, a expansão dos data centers, né, das regiões nossa, tem um papel fundamental na estratégia. E para você ter noção, Júnior, a gente saiu de 4 regiões em 2017 para 66 regiões atuais agora, né? 66 regiões que a gente chama que cada região tem pelo menos um data center ou mais, né? Que são regiões comerciais e governamentais. Estamos planejando construir mais 100, né, nos próximos anos. O que dá, em média, aí a construção e entrega de um data center a cada 3 meses. Olha que impressionante como a tecnologia está hoje, né? Só na América Latina, hoje, nós temos 7 regiões, né? Nós, sem dúvida, nós somos o provedor de cloud que tem mais regiões aqui na América Latina, maior presença. A gente tem 2 regiões no Brasil, 2 regiões no México e uma região na Colômbia. E esse tema que você falou agora, primeiro é impressionante, né? De 4 para 100, agora mais 100. E o fundador da Oracle, ele é uma pessoa inspiradora, né? Assim, histórias incríveis, né, Uhum. da construção da companhia, de construir uma companhia desse tamanho. Foi bom você ter citado ele aqui, que de fato é alguém que vale a pena ser acompanhado por toda a história que construiu. Com a inteligência artificial cada vez mais poderosa, cada vez sendo capaz de processar mais dados, esse tema da segurança, ele cresce, deveria crescer também proporcionalmente na atenção das pessoas, né? Deveria dar cada Sem vez dúvida. mais atenção para isso. Você acha que, aí falando de Oracle, ou até mesmo expandindo a sua visão em relação ao mercado, Uhum. você acha que hoje as pessoas dão a devida atenção para isso? Deveriam estar mais conectadas? Nós temos os caminhos para proteger os nossos dados dessa capacidade enorme de processamento que a IA trouxe? Essa é uma boa questão. Se fala muito, né, em tecnologias e AI ética, né, de como a gente está protegendo literalmente
os dados que estão sendo gerados, os algoritmos que estão sendo criados, e se vê muito, né, essa questão de, desde a origem, tem essa segurança. Quando eu falo desde a origem, por exemplo, quando falamos de OCI, por exemplo, o caso da Oracle, aqui nós falamos das nossas infraestruturas, dos nossos data centers, a gente fala que a gente tem segurança por design, né? Não sei se você conhece um pouco da história da Oracle, mas a Oracle nasceu basicamente de uma competitividade, uma RFP que a CIA lançou, né, em 1960 e bolinhas, se eu não me engano, para a criação do banco de dados mais seguros do mundo, porque era um dos requisitos de negócio da CIA naquele momento. E naquela época, o Larry mais 3 pessoas entraram nessa concorrência e ganharam. E o nome Oracle surgiu depois exatamente porque o projeto dentro da CIA se chamava Oracle, né? E assim, então, a gente tem no nosso DNA, a segurança é o primeiro ponto de partida para qualquer tipo de projeto, né? Seja ele um data center, seja ele uma solução em plataforma, seja ele uma solução em SaaS, né? Então, a gente vai ter ali toda a questão de segurança e confidencialidade dos dados, criptografia de ponta a ponta, até chegando agora no conceito de AI, que a gente está falando ali, por exemplo, da gente ter MME, os LLMs, né, os grandes modelos de dados, com dados, rodando dados do próprio cliente dentro da infraestrutura do próprio cliente, né? Ou dentro da nossa nuvem, acessando base de dados do próprio cliente, onde ele faz toda a gestão, né, todo o enriquecimento dessa informação, e a gente não tem contato nenhum com esses dados que normalmente são confidenciais, e vão treinar esses modelos, né? Então, está muito em voga isso, né? Esses principalmente as big techs, né? Os poderes que elas têm de acessar muitas vezes dados, né? E quão ético é a utilização desses dados para treinamento de modelos grandes e, de certa forma, criando produtos depois que vão ser comercializados em cima desses algoritmos que estão cada vez mais inteligentes. Para a gente encerrar aqui, Marcelo, quais são os planos da Oracle agora para o Brasil? A empresa, ela obviamente cresce no mundo todo, você já deu os números da quantidade de data centers que serão construídos, espalhados pelo mundo. O que você pode contar sobre o futuro da Oracle aqui no Brasil? Bom, a Oracle tem cada vez mais investido significativamente na América Latina, né, principalmente no Brasil. Se a gente compara a América Latina com as outras regiões do mundo, a gente tem um crescimento significativo, principalmente na adoção de soluções em nuvem. Provavelmente, logo teremos mais regiões em outros países da América Latina para que a gente leve essa soberania de dados a outras repúblicas aqui dentro da América Latina. Uma coisa interessante, que a Oracle aposta tanto em inteligência artificial, principalmente no Brasil, que a gente vai estar com muitas GPUs, né? Que é um produto super escasso no mundo hoje, né? A gente vê que a gente está tendo um blackout de GPUs disponíveis aqui nos nossos data centers, né? A gente está tendo bastante procura de clientes, né, super estratégicos e clientes menores. O lindo, né, das soluções em nuvem é a democratização dessa tecnologia que antes ficava restrita a grandes corporações, a grandes órgãos públicos, para as pessoas e negócios menores. Então, a gente vai ter uma capacidade computacional de GPUs muito grandes. A gente aposta muito nos crescimentos aqui dos unicórnios, né? No Brasil, a gente tem uma economia de conhecimento muito forte aqui, né? Criatividade muito forte, e a gente sempre vai estar suportando, né, a sociedade e a economia local. Muito bom, Marcelo. Moxa, muito obrigado pela tua participação aqui no Futuros. Marcelo Pivovar, CTO da Oracle, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Muito obrigado, fico muito feliz com a tua participação. Eu que agradeço, Júnior. Muito obrigado. Tchau, tchau a todos. Muito bem, esse foi o Futuros de hoje. Tivemos uma conversa incrível com o Marcelo Maisonnave, com essa visão ampla sobre o futuro do mercado de investimentos. Também pudemos aprender um pouco sobre esse novo mercado pujante de data centers, onde a Oracle é um dos principais players, além de termos observado tudo que aconteceu de mais relevante nas entrelinhas do mercado nessa última semana. Deixo aqui de novo as minhas redes sociais para que você possa me seguir, para ficar antenado tudo que vai acontecer neste intervalo do programa de hoje até o programa da semana que vem. Peço para que você dê um like aqui também no YouTube, se estiver assistindo aqui também pela plataforma de vídeos, e nos acompanhe também no programa da semana que vem. Aliás,
Tem uma playlist aqui com todos os últimos programas, tem muita coisa bacana por aqui. É só navegar e acompanhar tudo que a gente já falou nesses últimos 8 episódios do Futuros. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Te agradeço pela companhia. Até a próxima semana.